E olá, meus amigos! Finalmente nós estamos aqui para falar dela, a Esfera de Buga, não do Jaiminho de Tangamandapio. Afinal de contas, nosso intuito aqui não é denegrir ninguém, mas fazer o nosso estudo dedicado e, se possível, científico da ufologia, não sobre as pessoas, a não ser que seja para fazer a defesa de alguma delas, quando possível for, e somente se possível for aplicando a ciência. Então vamos lá, aqui sem roteiro, né? Aqui utilizando também esse programa aqui pela primeira vez, mas deixa eu começar então dessa forma. Quem lembra desse tempo aqui, pessoal? Eita, tempo bom, hein? É o tempo aí onde a gente começava a ver as primeiras coisas da tecnologia humana, ver a TV preto e branco, e tínhamos também telenovela no rádio. Teve muita gente que conheceu novela em rádio, viu? Porque nem sempre foi coisa da TV. E o que que isso aqui tem a ver com a esfera de Buga? Afinal de contas, fala pra nós aí, Jaimão, se é que você sabe, meu amigo. Pessoal, em primeiro lugar, eu disse que não ia falar do Jaime, né? Que isso aqui não é sobre as pessoas. Mas não é falar do Jaime, tá? Nesse sentido pejorativo. É falar sobre o senhor Jaime. Até vamos tratar ele com respeito, porque já é aí um senhorzinho, né? E a gente tem esse bom costume que recebeu dos nossos pais. Pois bem, o senhor Jaime Maussan, além de ufólogo, vocês precisam saber, que foi como eu vi comentando sobre ele, aí nos locais onde apresentava primeiro a esfera de Buga, o pessoal colocava o título assim: cientista já está examinando a esfera de Buga. E o Jaime lá com a mãozona dele esfregando como se fosse uma bola de cristal, tá? Pessoal, o Jaime Malson ele não é um cientista. Só porque vocês viram ele todo vestido de branco, numa sala bonita, e com cabelo branco também, que não foi ele que pintou, é natural do Jaimão. Ele, na verdade, ele além de ufólogo, vejam bem essa informação, ele é dono de um canal de TV. Entenderam isso? Ele é dono de um canal de TV. O que os donos de canais de TV necessitam para que o seu canal não vá à falência? Audiência, beleza? Então isso, vocês se não sabiam, já estão sabendo agora. Então vamos lá dar uma passada lá para a esfera. E deixa eu ver o que eu tenho aqui sobre ela. Primeiro tem aqui ela, lindérrima, né? Lindíssima esfera. Olha só que coisa maravilhosa. E aí, pessoal, eu vou trabalhar com a parte que me diz respeito. Eu já falei que quando diz respeito a ufologia, na maioria das vezes vai parar no que remete à tecnologia. E aí dificilmente não tem como eu entrar, né, e dar a minha contribuição, porque eu sou do ramo da eletrônica, construtor de circuitos eletrônicos, né? E a gente faz engenharia aqui com circuitos eletrônicos também, assim como trabalha em diversas áreas que diz respeito a, a essa função. Então, o que é isso aqui que a gente tem aí desenhado e muito mal desenhado em cima da esfera de Buga? Vou pegar aqui uma outra aqui com mais definição e olha só como esse negócio está mal feito, né? Que dá para perceber e suspeitar que essas trilhas foram feitas realmente sulcadas, utilizando algum corrosivo, tá? Algum tipo de ácido, assim, alguma coisa. Até mesmo porque quando nós temos contato de corrosão entre, acho que o aço ou o alumínio e algo realmente corrosivo, como o ácido sulfúrico, ele deixa nos sulcos, ele deixa umas manchas pretas, ele deixa aqueles resíduos escuros, tá bom? Então nós temos aqui, cada bolinha dessa que vocês veem aqui, elas são como se fossem furos, são para representar furos em uma placa de circuito impresso, que é uma placa que compõe hoje em dia um celular, um notebook, tá? Essas coisas assim. E aí eu vou me retirar dessa imagem aqui para vocês fazerem uma comparação. Olha o que o cara tentou representar. Isso aqui
foi feito para ele representar isso aqui. Exatamente. E o nome desse componente, que eu conheço muito bem, a abreviatura dele é C, letra C, de cascudo, I, de ímã, CI, é a abreviatura de circuito integrado. Então o cara tentou representar isso aí, mas fez muito mais mal feito. Mas bastante mal feito mesmo. Por quê? Eu estou criticando as habilidades do nosso amigo extraterrestre? Não, não é isso. O que eu estou criticando é que essa representação, se é que ela pretendia representar tecnologia, passar a ideia, e até passou mesmo para vocês aí que têm ficado estupefatos com essa coisa, né? Eu só gostaria de dizer para vocês que essa representação aí está parecendo muito mais com algo aí realmente dos anos 40, 50, tá? Dos nossos primeiros objetos, que era quando começava a entrar nesse tipo de circuito. E olhe lá, porque naquelas épocas ali a gente ainda tinha os circuitos analógicos, tá? Quando nós tínhamos esse tipo de peça aqui, que isso aqui são peças eletrônicas, vocês podem ver que elas eram imensas. Por elas serem imensas, o que necessitava o circuito? Tá vendo essas bolinhas aqui? Essas bolinhas prateadas na ponta das peças? Nós necessitávamos dessas grandes bolinhas. Por quê? Porque nós tínhamos componentes grandes que precisavam ser soldados nesses buraquinhos, que são as bolinhas, tá? Então era nesse tempo, lá no tempo da minha bisavó, tataravó, que nós tínhamos essas bolinhas grandes, com esses buracos grandes para poder caber a solda e assim ficar fixado os componentes que compunham ali aquele rádio ou aquela TV, para você assistir ali o jogo entre os dinossauros e os pterodáctilos, tá? Nesse tempo aqui. E o que é que a esfera de Buga nos traz? A esfera de Buga nos traz exatamente isso. E até ainda muito pior, né? Que aqui são uns buracões mesmo que, obviamente, talvez ele até tentou fazer um furo pequeno aqui, mas como não é muito possível controlar a ação do ácido, ela acabou corroendo demais. E você vê, inclusive, que não há regularidade entre eles. Uns são mais para a esquerda, outros apareceu até uma ponta aqui, ó, como esse daqui, em que o ácido começou a percorrer já fora da circunferência, né? Tem outros aqui que não terminou a ação. Enfim, é muita irregularidade para algo que pretende representar ou dar a ideia de ultra sofisticação, inclusive tendo vindo de outro planeta. Aqui, nesse exemplo aqui, basta vocês usarem aí a própria percepção de vocês. Digam para mim, qual entre esses circuitos aqui, qual entre essas peças aqui, essas peças pretas, tá? Que representa melhor para vocês uma alta tecnologia? O da direita ou da esquerda? Tá? O lado do canto esquerdo ou de cá, da direita? Observem bem. Tá? Qual que parece mais tecnológico? Mais avançado? Esse aqui ou esse cara aqui? Bom, eu creio que todo mundo respondeu que seria esse nosso companheiro aqui, né? Por quê? Porque ele tem mais perninhas, o pessoal chama assim vulgarmente. Ou seja, ele tem mais terminais. Exatamente, eu vou explicar uma coisa aqui para vocês. Quando o cara tem pernas muito grossas, quer dizer realmente que ele era lá do passado. Por quê? Porque ele gastava mais energia. Então ele não era tão eficiente. Mas ele tem uma eficiência tão reduzidas que ele precisava que os seus pinos fossem assim, grossões, tá? Para poder suportar a energia que vai entrar nele sem que essas linhas venham a esquentar. E é exatamente o que nós temos aqui nesse troço. É como se ele fosse realmente uma coisa aí da televisão
novamente, usando de humor aqui para falar com vocês, lá da TV da família Dinossauro. E olhe lá, hein? Olha o tanto de trilha grossa que tem aí. E uma outra coisa que nós podemos falar já sobre essas trilhas é a questão de funcionalidade, tá? E de capacidade. Porque se nós temos um como os de hoje, eu vou clicar aqui agora para vocês, esse daqui é um mediano, tá? Ele ainda nem é tudo. Mas vejam quantos terminais ele tem, que são essas pernas. Então, como hoje nós bem sabemos que o celular substituiu muita coisa, eu vou só dar uma exemplificação aqui para vocês. Vocês podem, que não conhecem, podem considerar assim, que essa perna aqui, ó, começando do lado esquerdo para o direito, uma perninha dessa, digamos que é porque o celular substituiu o telefone. Ele tem telefone integrado. Na seguinte, é porque substituiu o rádio. Na seguinte, a câmera. Na seguinte, o relógio. Na seguinte, o despertador. E na perninha seguinte aqui, você já bota uma outra função, calculadora. Mais à frente, você coloca uma outra função, bússola, sabe? Algo assim. Só para exemplificar para vocês. E aí vocês veem o quanto essa tecnologia aqui, que é um dos nossos, tá? O quanto de funções poderia ser colocado. Claro que eu estou falando em linguagem representativa. Vejam quantos pinos, quantas funções poderiam ser colocados dentro dessa peça, né? E aí você volta novamente e olha lá para a esfera de Buga. Ah, poxa vida, isso aqui é muito limitado, tá? Olha o quanto de pinos ele tem aqui. Talvez aqui um dele aqui sirva para uma máquina de centrifugar roupa, outra é uma cafeteira, outra... Opa, passou por rádio. Outro pino desse daqui vai ser pro... sei lá, pro ET abrir o YouTube. Inclusive, eu tenho canal aí, hein? Vou deixar o link aí para quem queira se inscrever. E aí está. Então nós conseguimos aí ter e repassar algumas ideias sobre isso aqui. Mas, poxa vida, pessoal, eu até relutei em gravar esse vídeo, sabe? Porque eu achei que isso ia ficar assim perceptível para vocês. Mas como não, já vim gravar aqui até de forma tardia. Olha a perfeição da circunferência desse ponto de solda aqui, pessoal. O que é isso, tá? É algo muito mal feito. É mais do que óbvio que foi feito manualmente isso aqui e muito mal entalhado, tá? Vamos pegar aqui um outro detalhe sobre isso. Vocês estão vendo esse ponto preto aqui, que ele inclusive ele fica mais direcionado a um canto do que a qualquer outro dos cantos, tá? Ou seja, ele não está centralizado, mas ele está mais aproximado do canto de cá, que é o canto superior esquerdo. Ele também tem a sua representação. E essa representação, ela é completamente, absurdamente, inegavelmente, irrefutavelmente humana. Por quê? Que representação é essa? Vamos observar outros CIs da mesma espécie. Nós temos aqui, então lá está, tá? Canto superior, nós temos ali aquele ponto preto, ou mancha, ou um buraquinho. Como vocês preferirem, não tem problema. Basta notar que ele está aí na imagem. Nesse aqui, no Altera EPM, aqui o Altera EPM, ele está aqui nesse canto inferior direito. Mas lá está ele, tá? Vocês estão vendo que isso é uma marcação? Pois é, isso aí é uma marcação. Só que esse... Olha aqui, pessoal. Tá vendo aí, ó? São tantos pontos, ou seja, tantas tecnologias que podem ser agregadas aqui dentro dessa peça, tantas outras máquinas e funções que ele pode fazer, que mal dá pra gente ver a quantidade de pinos, tá? Mas voltando à questão do ponto. Vocês estão vendo ali, ó, que sempre tem um pontinho que ele fica mais 3, 4, 5, ou seja, quem está fabricando já vai saber. Esse pino aqui é responsável pelo toque do celular. O pino seguinte é responsável por aumentar o volume. O pino seguinte é responsável por tirar o print. Claro que eu estou só exemplificando, mas é assim que funciona, tá? Então quem é que faz esse pontinho aqui é a forma quando está fabricando
esse tipo de componente. Então, o que significa isso? Que o nosso compadre aqui, ele simplesmente talvez não tinha essa informação. Não sabia sobre a construção de circuitos integrados com detalhes, né? Com esses detalhes assim. E ele fez aqui uma representação também do ponto da forma, e assim, de forma, né? Nem vou falar a palavra aqui, eu vou de forma porca. Vou falar assim mesmo. Afinal de contas, não estou chamando ele de porco, mas o serviço que ele fez ficou uma porcaria. E é muito triste que, mesmo sendo uma porcaria, que consiga, assim, ser tão reproduzido, né? E tão defendido pelas pessoas que julgam aí estar lutando pela ufologia. Porque que luta pela ufologia é essa, pessoal? Tá? Daqui a pouco, e vejam bem que eu nem estou falando de Malsan, tá? Eu estou falando aqui da própria esfera, do objeto em si. E se foram os ETs que enviaram isso, então tudo que eu estou falando se direciona aos ETs. Esqueçam o Malsan, se você tiver alguma paixão por ele, por causa das múmias que ele trouxe aí pro pessoal, né? Coisa que também é muito refugada pela ufologia. Mas enfim, estou me referindo diretamente ao suposto artefato aí, tá? Olha só essas coisas aqui. Quando você tem uma outra imagem, que aqui é a mesma esfera, tá lá no suposto laboratório da Germany, talvez eu vou falar sobre esse laboratório também, que está muito mal feito. Você vê que inclusive as bolinhas aqui, elas têm um certo alto relevo, né? Elas estão sobressaltadas aí do corpo da esfera. O que quer dizer que ele realmente tentou representar solda. Então é algo realmente muito arcaico, pessoal. Fora as irregularidades aqui mesmo de geometria. Olha aí a falha aí, ó. Saltando. A lua tem uns relevos, sabe? Fora umas outras partes aí, ó. Olha isso aqui, tá? Eu acho que eu tenho um vídeo aí onde é feito um zoom em algumas partes. E dá para você perceber nitidamente que isso aqui foi entalhado à mão. E pessoal, se você está passando por aqui pela primeira vez, eu sou a J Fernandes, é assim que fica na minha rede principal, que é aqui o Facebook, tá? E eu tenho o canal Contato Inteligente lá no YouTube. Eu estudo ufologia, mas não sou cético, tá? Eu creio no fenômeno e eu sim estou lutando para que com a ciência, para que a gente consiga provar, tá? Eu disse provar, é muito complicado usar esse termo, que o fenômeno existe e que ele merece a atenção real. Mas por que eu vim falar aqui da esfera de Buga? Porque, por incrível que pareça, eu sei que é difícil vocês aceitarem isso, mas isso é uma coisa que, como já aconteceu com o senhor Malsan no passado, daqui a pouco as pessoas conseguem entender que trata-se realmente de um embuste, e isso só vem prejudicar a ufologia, tá? As pessoas que estudam ufologia séria, como vários colegas aí que eu tenho, tá? Porque o pessoal acaba englobando todos nós no mesmo balaio. Eles vão daqui a pouco apontar, então, o que é? Deixa eu ir conhecer ufólogo. O que é ufólogo? O ufólogo estuda isso aqui. Vi aquela bola que foi descoberta que era uma fraude do cara lá que já tinha outras fraudes no passado. Então é isso que é um ufólogo, tá? Então isso acaba acontecendo, acaba contaminando a todos. Então esse é o motivo pelo qual eu estou fazendo esse vídeo, e não que eu queira dizer a vocês que não existe vida em outros planetas fora da Terra, tá? Eu não quero dizer isso, até mesmo porque eu não sei a resposta para isso. Eu só desconfio apenas que eles possam ainda não estar nos visitando. Então é até um motivo de curiosidade para vocês. Se eu disse que acredito no fenômeno, mas tenho dúvidas se eles estão nos visitando, então é bom você dar uma olhada aí nas minhas teorias e até nos trabalhos que eu tenho a respeito. Bom, já que eu disse inclusive que
pretendo provar que o fenômeno é um fenômeno real. Tá? Então aqui tem várias irregularidades para mim. No laboratório da Germany, por exemplo, aqui é um ferro de solda. Eu trabalho com isso todos os dias. E aqui não é um laboratório. Eu estou vendo aqui na mão dele a ponta do osciloscópio. Está posicionada de forma errada. Aqui está o osciloscópio de mão que a gente compra no Mercado Livre. Tá? E aqui tem um gaveteiro de peças igual eu tenho. Aliás, semelhante eu tenho também aqui onde eu trabalho. Então isso aqui não é um laboratório, tá? Não é um laboratório, muito menos esse tipo de vestimenta aqui é uma roupa para proteção contra radiação. E nem essa viseira. Esses equipamentos aqui são cedidos, ou talvez vendidos hoje em dia aí em algumas farmácias, que são do kit contra o CV19. Tá? Aquela enfermidade que gerou a pandemia CV19. Tá ok? Então, esse vestuário aqui é para se proteger de você não ficar entubado. A não ser que eles pensem que essa esfera aqui é aquela esfera, aquela coroinha que representava o vírus lá do CV19. Tá? Então, aqui não tem nada demais. E aqui também não é o CV19, é o Malsan. Deixa eu ver sobre o que mais eu posso falar aqui, já que eu estou tagalerando como um papagaio que tomou água de chocalho. Então temos aí um micro da Altera, né? Novamente com a marcação de forma, ok? Será que a esfera de Buga foi feita também numa das formas? Quem sabe da Samsung, da LG, da CCE, né? Só pode. Que o cara se preocupou em colocar ali também a marcação da forma. Poxa vida, são todos os parâmetros de criação humana, né? Até mesmo aqui, ó, no diagrama, que é o que é desenhado antes de fazer a peça, ou aliás, depois de fazer a peça, para que os técnicos saibam. Aliás, eu esqueci, ó, eu falei lá para vocês, tá aqui, ó, demonstração já direta. A bolinha ela realmente serve para o técnico se orientar qual é o pino 1. Então tá aí a bolinha, né? Com o desenho do fabricante no pino 1. Isso é completamente humano, pessoal. Já é uma área que diz respeito à engenharia eletrônica. É por isso que vocês ficam tão alheios a essas coisas. Tá? Tão alheios a essas partes aí. Né? E vendo aquela coisa lá e considerando uma máquina mais tecnológica do mundo. Talvez também porque tenham dito aí que lá tem fibra óptica. Mas pessoal, eu até fiz essa pergunta num grupo esses dias para trás. Como é que fibra óptica vai ser o motivo para ficar classificado que isso é de outro planeta, se a gente utiliza fibra óptica aqui há várias décadas, pessoal? Isso aí é nosso. Tá? Se tem lá dentro, é mais um indício de que foi feito por aqui. Infelizmente, ninguém provou realmente que ela é a mesma coisa que foi vista flutuando lá. Tá? Vou clicar num vídeo aqui, mas antes deixa eu clicar em outra imagem, só para fazer para vocês uma comparação entre a questão dos furinhos, que são as bolinhas da esfera de Buga, e os de hoje. Tá? Aqui, ó. Da esfera de Buga, e nem vou ampliar, tá? E as bolinhas quando eu me refiro, é claro que é isso aqui, se teve alguém que não pegou ainda, tá? Essas bolinhas aí. Então eu volto aqui, ó. Olha só a representação. Vejam a diferença pro de hoje, tá? Vejam a diferença. E sabe como que tá essa imagem aqui? Ela tá no que a gente chama de imagem explodida. Ou seja, tem um super zoom ainda aqui. E mesmo assim você vê o quanto os buracos são pequenininhos, né? Porque o buraco em si, ele é essa parte preta. Você vê que ao redor tem uma voltinha de cobre. Aí dentro que é o buraquinho, ó. Perceba lá o buraquinho, certo? Isso aqui tá num super zoom, pessoal. Super zoom mesmo. Já aqui não, é uma coisa mesmo de que o ácido corroeu e aí saiu do controle.
E aí elas ficaram destacadas demais. O que ele fez? Meteu uma espécie de tinta marrom em cima. E aí tanto é que elas ficaram ressaltadas. Como eu mostrei na outra imagem, né? Elas ficaram tipo em alto relevo. Deixa eu ver se eu encontro aqui de novo. Ela aqui. Olha lá, ó. Para cobrir o defeito, né? Ele colocou uma tintinha por cima e elas ficaram em alto relevo. Enfim, na minha parte que é competente no que me diz respeito, que é o setor de eletrônica, de tecnologia, isso aí está com todos os indícios de que é uma tentativa muito mal feita de representar alta tecnologia, né? Mal feitíssima. Se as pessoas conhecessem mais dessa área, não cairiam em coisas dessa espécie. Deixa eu ver se eu tenho um vídeo aqui para me fazer um comentário sobre. Deixa eu ver aqui o que é isso. Aí, ó. Ah, era isso mesmo que eu queria mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu consigo pausar. Quando eu falo... Eu queria mostrar um quadro a quadro. Deixa eu ver se tem como aqui. Quando eu falo que a esfera, esses desenhos em entalhes, eles podem ter sido feitos com a ajuda de algum corrosivo, tá? Eu me refiro a isso aqui. Olha isso. Tá? Vocês estão vendo aí? É eu que estou ampliando, tá? De um vídeo que eu vi o vídeo em que eles melhor deram um zoomzinho. Aí, zoomzinho. Aí eu tentei aproveitar esse vídeo. Olha isso aí, meu amigo. Veja isso. Tá? Veja também aqui os entalhes lá das escritas. Tem até o local onde supõe-se, eu supondo agora, né? Que ele errou na hora e tá! Deu uma tacada aqui quando era mais para cima um pouquinho. Ou seja, de perfeição, como se isso tenha sido feito em um processo industrial, nós não temos nada, nenhum indício. Mas já para o contrário, nós temos todas as evidências. Mais uma parte. Tem que ser rápido aqui na pausa, senão eu pauso. Pera aí, deixa eu tentar aqui, pessoal. Eu tô inexperiente ainda no programa aqui, é novo pra mim, tá? Aqui, ó, mais uma parte aqui. Nos escritos. Opa, isso aqui é legal, por quê? Por que isso aqui é legal? Porque você vem aqui e aí você vê a letra lá do camarada. Beleza? Beleza, você viu a letra. Só que aí aqui para baixo, onde não tem letra, o que que você tem? Você tem vestígios de que o corrosivo, o abrasivo aí, ele respingou em outras áreas. Tá certo? Então é isso, ó. Tá aí, ó. Dá para ver claramente que aconteceu isso. O que acontece com qualquer ser humano, né? É normal. E olha a pintinha. Opa, saiu do local. Eu tô sem experiência nesse programa aqui, mas tá saindo o vídeo aí. Eu acredito que tô conseguindo passar a ideia direitinho para vocês. Deixa eu pegar aqui um outro momento pra gente dar mais uma clareada na nossa ideia. Aqui... Não. Deixa eu ver aqui. Aqui tá bom. Aqui. Espera aí que saiu do local. Tô tentando. Lá naquela linha ali. Vai pra frente. Pra frente. Isso aí é pra trás, tá? Pra frente, por favor. Aqui. Isso. Então aqui, ó. Nós vemos mais disso aí, pessoal. Olha só, ó. Os respingos aí. Tá? Olha, sinais de lixa. Ok? Sinais de lixa. Mas vocês podem muito bem pensar aí. Não, isso aí é porque quando foi entrar na atmosfera, o atrito foi tanto com a atmosfera que ela ficou toda arranhada, coitada. Veio as lágrimas. Não tem problema vocês pensarem assim. Só estou colocando também aqui todos os meus pareceres aí. Pode deixar aí, por favor.
Só estou colocando aí também os meus pareceres, tá ok? Pra gente ir tentando aí decifrar o enigma. Apesar de que para mim não há enigmas, principalmente diante aqui dessas imagens aproximadas, que creio eu que a maioria de vocês não viu. Então eu queria destacar aqui novamente que quando trata-se de fazer trabalhos assim, né, a maior dificuldade em que às vezes o artista, a pessoa que está elaborando aquilo ali tem, é aquela parte de você fazer. Eu queria uma pausa bem aqui, ó, quando mostra essas pontinhas aqui, só um instante. É aquela parte de você fazer aqui, ó, bem aqui, fazer as pontas, tá? Então olha ali, pessoal, ó, aqui, ó, tá vendo? Porque o corrosivo, ele não tem controle. Enquanto ele tá ali, ele tá corroendo. E ele pode sair do seu controle, assim como nas pontas lá. Aí o que que acontece? Ele vai mais para cima ou mais para baixo, ou ele aumenta aquela ponta. E já aqui foi um erro realmente no entalhamento. Que essa ponta aqui, vocês sabem que são tipo várias meia-luazinhas, né? E aí aqui, ó, isso aqui é uma ponta delas, tá? Que tá descendo aqui, ó, no zoom. Olha a ponta da outra lá. Olha que negócio legal que ficou. Tá vendo isso aí, ó? Tá? Ou seja, elas são todas iguais, mas menos a ponta dessa daqui. Aí já vão inventar, que é porque lá no dialeto lá deles tem o W deles tem várias luas, mas uma das luas a ponta dela tem um risco, um corte, né? Tudo bem, faz parte. Então vejam aí na íntegra o vídeo da galera. Vejam bem de pé. Olha. Vocês já acham disso aí? Beleza? Bem ampliadinho aí para poder dar uma noção maior para vocês. Talvez não viram esses detalhes em outro local. Beleza? Deixa eu ver mais alguma coisa aqui que tem aqui, ó. Eu vou sugerir para vocês uma experiência. Aqui dizem o seguinte: dizem que mesmo colocando água em cima dela, ela solta um vapor. Tem que deixar muito... Aí beleza. Eles estão dizendo que mesmo jogando água em cima dela, ela solta um vapor. Pô, mas onde que isso é algo que vai trazer pra gente a comprovação ou indícios de que não pode ser algo também nosso? Isso é uma característica muito esquisita, muito estranha. Eu acho que não é suficiente para nada, tá? Então eu sugiro, se é que você consegue uma bola, se não consegue uma bola, pega uma vasilha de alumínio na sua casa, tá? E coloque dentro dessa caneca verde, você coloca uma água acima de morna um pouquinho, beleza? Coloca uma água acima de morna um pouquinho. Pega essa bacia e coloca ela no seu freezer durante uns... Porque o metal ele absorve a temperatura ambiente com maior facilidade, né? Então coloque aí não a sua bacia, mas a sua esfera de pulga dentro do seu freezer. Em seguida, venha com essa caneca com água morna e despeje sobre a sua bacia esfera de pulga. Você vai ver exaurir dali uma fumacinha, que é a única coisa que ocorreu aqui. Eles não conseguiram demonstrar nada mais que isso. Tá aí, uma fumacinha saindo. O que é que tem de mais nisso que foi capaz de tornar tudo isso tão impressionante assim, né? Então a gente vê, pessoal, que a coisa tem muito marketing, tem muita mídia, tá? Pessoal, vocês lembram do acidente do Césio 137? Quantas pessoas faleceram, adoeceram por causa daquilo ali? Quanto prejuízo na vida humana? Então, será que chegando uma coisa aqui de outro planeta, que você não sabe se ali dentro tem uma bactéria, se tem um vírus, se tem uma bomba, um artefato nuclear, já pensou?
tá? O perigo para a humanidade, para aquela nação, que mesmo que explodisse ali, detonasse, tá bom, só o México e levasse a galera toda, era demais, uma catástrofe sem tamanho, tá? Vocês acham que as autoridades iam deixar esse trem só na mão do Malsan? Se houvesse um mínima possibilidade disso não ser terrestre, tá? O que isso automaticamente nos diz? Que ninguém confia mais, tá, nos dizeres do Malsan de que algo é extraterrestre. Tantas e tantas vezes ele já apresentou coisas que são fantásticas demais, que lá eles têm a noção e a percepção que ele o faz porque ele é um publicitário, um dono de canal de TV. Como eu disse no início do vídeo, o que é que um dono de canal de TV precisa para que o seu empreendimento não vá à falência? Audiência, tá? O que é que ele tem com a Esfera Divulga? Alta audiência. Aí vocês dizem, não, mas isso aqui foi comprovado, tal parte foi comprovada pela universidade, pelos cientistas, tal. Pessoal, essa galera é da turma do Malsan. Até mesmo cientistas que se diga que estão lá da universidade, não sei o que parece que o nome lá é o Nama, tá? Então, quem tem dinheiro, meu amigo, vai embora, tá? Eu espero que eu tenha dado aí a minha contribuição nesse assunto. Espero que vocês tenham compreendido aí todos os pontos que eu coloquei. Se faltou algum para a vossa compreensão e eu puder explicar a vocês, estarei à disposição. E desculpem qualquer um aí que venha achar que eu estou tentando esconder a vida extraterrestre. Meu amigo, não é nada disso. Até mesmo porque a questão extraterrestre ou as questões ufológicas, elas são tão fantásticas, e essa vida se apresentando aqui para nós seria algo também tão fantástico, que como que eu num Facebookzinho com 150 pessoas, num canal de YouTube com 110 pessoas, como que eu vou esconder a verdade extraterrestre de alguém? O vídeo ficou muito mais longo do que eu pretendia, mas foi bom bater um papo para vocês. Não o incrementei, até porque muitos de vocês sabem que eu estou aí no empreendimento de fazer aí o nosso vídeo com uma maquete, e ela é diretamente sobre os OVNIs, objetos voadores não identificados. Então eu não pude me dedicar muito a isso aqui, nem esmiuçar muitas outras coisas que eu poderia fazer aqui. Num total, eu tenho até claro aqui na mente, seriam 3 coisas a mais que eu iria dar uma esmiuçada e ia ficar muito legal para vocês. Mas eu acredito que já foi suficiente, tá bom? Obrigado quem teve a paciência de acompanhar até aqui. Tchau e até a próxima. Se inscrevam aí no nosso canal e siga a gente no Facebook. Aí, o meu perfil você encontra como AJ Fernandes Pesquisa Científica. Um abraço e até breve.